Olá, boa noite a todo mundo. Da última vez que eu estive aqui, agora não lembro se foi ontem, se foi anteontem, gente, que não pode melhorar, eu falei um pouco sobre esse espaço de autenticidade, sobre esse espaço da gente buscar dentro, em especial dentro da espiritualidade, dentro dos conhecimentos da vida espiritual, dentro dessa vivência da vida espiritual, esse espaço de autenticidade. E me parece que muitas vezes, dentro dessa dinâmica da vida espiritual, a gente passa muito longe desse espaço de autenticidade. A gente, de alguma forma, fica muito preocupada em acertar, a gente fica muito preocupada em entender qual é a forma que alguém falou que é assim, que os grandes sábios falaram que era assim, que as grandes correntes falaram que era assim, que o Antigo Egito falou que era assim, ou que as reuniões das sociedades secretas, ou o que quer que seja, o que esses seres todos falaram que era assim. Ou outros, ou gente de agora, enfim, fica observando muito, o quanto que a pessoa tem de seguidores ou que não tem de seguidores, ou como que o YouTube tá lotado, não tá lotado, o Instagram tá lotado, não tá lotado, ao invés de parar e reconhecer aquilo que faz sentido, o que não faz sentido, aquilo que ressoa, o que não ressoa, aquilo que realmente entra num lugar interno que te diz que ali há algo importante, que ali há algo que eu deveria prestar atenção, que ali há uma verdade um pouco mais abaixo do que a superfície que normalmente pode parecer. E eu queria falar sobre esse lugar. Eu queria falar sobre esse lugar porque esse é um lugar que eu vejo que ninguém treina. E não só ninguém treina, como ninguém treina talvez seja demais, mas poucas pessoas estão dispostas a treinar, e que muito menos ainda de pessoas que estão de alguma forma dedicadas a dar sustentação, a auxiliar outras pessoas dentro desse campo da espiritualidade, menos pessoas ainda estão dispostas a bancar o que quer que signifique ter alguém que vai atrás daquilo que é a sua verdade com autenticidade, com clareza, com profundidade, e indo e reconhecendo e fazendo perguntas, e desconfortavelmente muitas vezes fazendo perguntas para entender o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando. E eu queria aproveitar para falar um pouco sobre isso, como que isso é reflexo também dessa sociedade onde a gente está, dessa sociedade que não nos pergunta, que não nos traz autonomia, que não nos traz os espaços de nos pensar, de pensar aquilo que faz sentido para nós, aquilo que não faz, que traz um modelo de educação onde a gente tem que obedecer a uma autoridade central que está à frente, que é quem está passando o ensinamento para aqueles que estão recebendo de uma maneira passiva, que lida com sempre os mesmos moldes, os mesmos formatos de conhecimento, muitas vezes que não usam todas as nossas capacidades, que usam apenas o lado racional, técnico, para poder conceber a forma de relação com a realidade como se essa fosse a única maneira que a gente tivesse de conhecer a realidade, de estar nessa comunicação com a realidade, sendo que existem infinitas formas de a gente estar nessa comunicação, e não ver isso é deixar a gente cego para uma riqueza gigante que a gente tem. O nosso corpo se comunica, as formas se comunicam, os sons se comunicam, as geometrias se comunicam, a luz se comunica, as plantas se comunicam, os animais se comunicam, tudo isso é linguagem, tudo isso é forma de expressão com a realidade, tudo isso é forma de conexão e aprendizado com a realidade, mas a única forma de aprendizado que a gente aprendeu que existe é pensar racionalmente, mecanicamente, através dos mesmos formatos mentais, sobre as mesmas coisas. E mesmo nesses formatos, mecanicamente, nesses padrões mentais que a gente tem aqui, mesmo esses, a gente também não foi, de alguma forma, convidado a fazer isso desde um lugar de autenticidade, desde um lugar de originalidade, desde um lugar em que eu posso pensar por mim mesmo. Então, se eu for, por exemplo, para a produção de conhecimento, vou falar aqui, depois eu vou entrar no campo da espiritualidade, mas vou falar aqui do campo do conhecimento mais validado entre nós, que é o campo de conhecimento científico.
Quando você vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você vai fazer, ok, vou fazer uma revisão de bibliografia, vou conhecer o que o povo está falando, vou conhecer o que já foi conhecido sobre isso a partir desses montes, ok. Mas se eu não faço algo que dependa integralmente daquilo que já foi falado, citando o autor XYZ, fazendo todo esse recorte de onde vem o meu passado, eu não consigo criar absolutamente nada dentro do processo de produção científica, por exemplo. Só que muitas vezes o que eu quero criar ainda não se comunica, não tem uma anterioridade dentro daquilo de todo o nosso passado pela frente. E é uma forma de conceber, né, o conhecimento que é sempre um conhecimento que olha para o passado, que olha para tudo aquilo que já foi feito, que olha para tudo aquilo que está estruturado, que está organizado. E com isso eu não quero dizer que a gente não deva aprender com o que aconteceu, mas o foco parece que a gente precisa parar de ficar olhando lá para trás e começar também a olhar aqui para frente. E se eu estou disposta a olhar aqui para frente, eu não estou falando só de inovação desse jeito quase, sabe assim, quase robótico em que eu falo de inovação, mas eu estou falando de realmente conceber a possibilidade de que talvez algumas vias, talvez algumas linhas, talvez alguns saberes, talvez algumas formas venham de lugares que nós ainda não caminhamos. Porque de alguma maneira, da maneira como a gente faz o conhecimento, a gente está sempre querendo caminhar caminhos que nós já caminhamos. E isso influencia tudo. Isso é uma coisa que eu estou falando da produção de conhecimento científico, mas se você for olhar como isso acontece no que quer que seja, a gente tem um padrão de caminhar por onde nós já caminhamos, inclusive no conhecimento espiritual. Então, o que a gente faz? O que já foi feito? Como é que as pessoas já fizeram isso? Quais são os moldes aonde eu posso caber? Quais são as pessoas que servem de referência? Quem é o guru dessa história? Quem é a pessoa que conheceu ou deixou de conhecer isso ou aquilo? E isso pode até parecer que, né, vai nos levar muito adiante, que vai nos ajudar muito, afinal de contas, como é que a gente vai saber o que a gente faz, o que a gente não faz, quando a gente ainda está sem essa referência interna, sem esse processo tão claro dentro de nós para poder saber, bababá, bibibi, bababó. Sim e não. Por quê? Quando a gente está buscando uma exploração autêntica desde dentro do que quer que seja, de qualquer que seja, quando a gente está buscando uma autonomia a partir de nós, da possibilidade de conhecer o campo que for, muitas vezes a gente vai ter que lidar com um risco. Com o risco de dar certo ou de dar errado, com o risco da experiência mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida do que a gente estava imaginando, com o risco de chegar a um ponto em que a gente tem uma incomunicabilidade, inclusive das nossas experiências com outras pessoas que não fizeram a travessia do caminho. A gente vai ter centenas de riscos, na verdade. Só que para a gente conseguir ter uma autonomia sobre o que quer que seja daquilo que a gente está concebendo como novas formas de conhecimento do que quer que seja, isso em especial na espiritualidade, onde não existe necessariamente alguma coisa palpável, onde você se ancora e se estrutura, se não existe esse lugar palpável onde você se ancora e se estrutura, a gente fica tentando criar esses lugares através dos outros, através da referência do outro, através do guru, através do livro, através desses lugares que na verdade são lugares externos e não lugares internos e não lugares que realmente fazem algum sentido para nós. E isso é puro medo, na maioria das vezes. Falta de treino desse lugar aonde a gente pode construir de uma forma autêntica um saber que é nosso, que é um saber da experiência de cada um a partir daquilo que é o conhecimento das coisas. E eu acho isso um lugar muito importante de olhar, e era por isso que eu queria trazer um pouco dessa reflexão aqui para esse vídeo de hoje,
para a gente parar e pensar até que ponto, né, que a gente está tendo essa disponibilidade de ser um conhecedor autêntico, de desenvolver a partir de um lugar autêntico dentro de si, uma percepção e uma experiência desse saber em ação no mundo e em nós. Porque o que eu vou dizer que um saber é ou que não é, né? De que forma eu construo essa validação daquilo que é ou que não é um saber, né? Da espiritualidade, no campo que for. O que eu uso, a maneira como eu uso isso, a maneira como isso se implica numa ação, tanto minha quanto fora de mim, e que me traz resultados, que me traz alguma consequência, que me traz alguma forma de mudança de um estado, de alguma coisa que está aqui do lado de fora ou do lado de dentro. E isso pode ser alcançado por qualquer um de nós, desde que a gente tenha algumas características. Primeiro, essa coragem de fazer isso, de ir atrás desse conhecimento que é um conhecimento autêntico, que muitas vezes não é um conhecimento que está expresso, principalmente porque na medida em que a gente caminha os nossos caminhos, os de cada um, a gente vai encontrar formas e expressões que são únicas, porque nós somos seres únicos que estamos oferecendo ao universo formas únicas de olhar para esse universo, e essa é a graça da coisa, né? A partir da expressão do nosso ser, a gente alcança essas formas únicas de olhar para o que quer que seja. E se a gente for pensar assim, não é o saber exatamente que muda de mim para você, mas a maneira como esse saber me atravessou, te atravessou. É a experiência que faz essa diferença. Quando a gente fala, por exemplo, no Axis, eu vou trazer um exemplo para ver se clareia, porque acho que ainda não está ficando tão claro, mas quando a gente traz, por exemplo, no Axis, essa ideia de ser um ser infinito, que você pode trazer do eu sou, você pode trazer de diversas outras formas, né? De linhas diferentes que vão falar mais ou menos a mesma coisa, que nós somos esse campo único, né? Nós somos um com esse Criador, você pode falar pelo universo holográfico, enfim. Que nós somos um com essa unidade criadora que nos faz esse corpo comum, com expressões individuais de experiências dentro desse corpo comum que é o divino, que é o um, que é o todo, que é a fonte, enfim. Se nós somos expressões individuais, mas dentro desse campo que é o um, nós somos uma continuidade do que é esse um, fomos feitos à sua imagem e semelhança, enfim, quantas linhas vão falar mais ou menos as mesmas coisas com outras palavras, quer dizer que, e partindo do pressuposto que isso não é só uma palavra e que o todo não é um conjunto das várias partezinhas, mas cada partezinha carrega em si o holos do todo, o todo do todo. E essa é a ideia do holográfico, né? Que cada partezinha carrega a informação do todo dentro de si. Se eu recortar isso em várias partezinhas, ao invés de ter vários pedaços de partes, eu tenho as várias partezinhas inteiras replicando o todo. Essa é a ideia do holográfico, né? Do universo holográfico. Se eu tenho essas várias replicâncias do todo dentro de cada um de nós, quer dizer que o saber me é natural. E é isso que o Axis fala, nós somos seres infinitos que tem como natureza saber. Agora vamos levar isso realmente a uma consequência mais clara. Se a nossa natureza é saber, se ao fazer perguntas para minha consciência, se ao demandar de mim através de perguntas, eu consigo reconhecer esse lugar do saber, o que me diferencia de você? Se não é o saber, se não é sobre o saber, o que me diferencia de você? A forma de expressar, de experienciar, de vivenciar, é a maneira como isso me atravessa. E é por isso que as experiências, a construção do saber, para mim vai ser diferente da construção do saber para você,
Porque para mim o saber me atravessou, para você o saber te atravessou. E é na medida em que as experiências nos atravessam que a gente constrói formas diferentes de saberes, de expressões da realidade, de sermos essas expressões que trazem uma riqueza exatamente da maneira como nós somos. Não aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente é através da experiência que nos atravessou. E se assim vamos retomar agora lá no início. Se assim e eu estou aqui tentando falar sobre autenticidade no conhecimento da espiritualidade, que sentido faz eu ficar buscando um saber único, um saber homogêneo, um saber que atravessou alguém que eu estou tomando como referência para todo mundo, um saber que atravessou uma geração ou uma sociedade secreta ou o que quer que seja e que eu estou tentando colocar como único e seguir aquilo como um guru, como um pastorzinho, que aí eu vou ser a ovelhinha que estou seguindo. Não só não faz o menor sentido, porque cada experiência que nos atravessa vai criar um saber diferente, não o saber originário, mas a maneira como esse saber se expressa vai ser diferente. Tanto não faz sentido por isso, quanto também não faz sentido porque isso faz com que a gente ignore o fato de que a nossa natureza é saber, ignore o fato de que a maneira que a gente tem de realmente contribuir desde o nosso lugar, expressando e sendo aquilo que nós somos, desde o lugar aonde a gente olha as coisas, desde onde as experiências nos atravessam, desde o lugar em que a gente pode ser quem nós somos, e simplesmente isso. Então, a gente inverte a lógica da coisa, colocando as expectativas de que essas coisas estejam, que a gente encontre as coisas mais relevantes fora, que a gente encontre as formas, as respostas mais relevantes fora, quando essas respostas não faz o menor sentido elas estarem fora. Elas são, por natureza, uma expressão interna. Então, dentro dessa perspectiva, esse caminhar rumo a uma autenticidade, tanto no caminho espiritual quanto em qualquer caminho que seja, é necessariamente essa abertura, essa disponibilidade a ser atravessado pelas experiências. E a estar de uma forma íntegra se bancando ao ser atravessado por essas experiências. E é desde esse lugar que a gente encontra esse lugar de originalidade interna, esse lugar onde a gente realmente pode dizer que a gente está contribuindo para esse alcance de algo diferenciado, coletivamente construído, a partir do lugar de cada um de nós, que pode ser experienciado, vivenciado, ritmizado dentro de cada corpo, que pode encontrar essas linguagens diferentes que os nossos corpos vão expressar, que os nossos seres vão brincar de descobrir a partir desses encontros que a gente cria com cada expressão única dos nossos seres. Então, da próxima vez que você tiver medo de ser autêntico na forma da expressão do seu ser, ou na próxima vez que tiver que bater aquele medo de será que eu tô ficando louca? Será que é isso mesmo que eu tô entendendo? Será que... Pare e pensa 2 vezes. Será que? E se for? Deixa eu andar mais um pouquinho, deixa eu bancar no que é que isso vai dar. Se experimenta, se dá esse direito, se dá essa permissão, sabendo que isso é o maior presente que você pode entregar para todos nós e para você. Então, se banque. Vem junto. Vamos fazer um clube dos que se bancam. .com.br. Ah, mas é louco. E aí? E se for? O que mais é possível que eu não considerei? Dentro desse universo de loucura das pessoas que bancam ser quem elas são. Então é isso que eu queria falar hoje. Gratidão a quem passou por aqui. Passou um punhado de gente, embora não tenha ficado, mas tá tudo bem. Eu ainda tô retomando um monte de coisa e pra mim tá tudo certo fazer a live
dessa maneira. E espero que fique aí disponível para aqueles que quiserem seguir com a gente, se bancando. Beijo.